Olá, tudo bem? Mais uma aula importante. Vamos nessa aula aprender qual que é a relação ou a correlação do Bitcoin com mercados ativos de riscos. Vamos observar também qual é o comportamento dos juros, os impactos dos juros no mercado criptográfico e também em mercados de riscos. Para isso eu trouxe uma reportagem e ao longo dessa reportagem nós vamos avaliar: existe uma correlação direta na mesma direção do Bitcoin com outros ativos de risco, com outros mercados? Ou existe uma correlação negativa ou também inversamente proporcional em relação às taxas de juros? Calma, vou explicar isso aqui e você vai aprender, isso é muito importante. E vou mostrar também um gráfico no final aqui dessa aula, ok? Que dá para a gente ver exatamente como que funciona essa correlação. Bom, na reportagem está falando aqui do portal Bitcoin, juros versus valor do Bitcoin. Conheça o histórico entre as variáveis e por que a criptomoeda deve voltar a subir. A expectativa é que no primeiro semestre de 2023 haja a estabilização do emprego nos Estados Unidos. É o que está falando aqui nessa reportagem. Estão fazendo aqui uma correlação com a estabilização dos empregos nos Estados Unidos. Vamos ver isso aqui mais abaixo. Reversão da trajetória de juros e aumento do Bitcoin, ok? Bom, há um consenso entre os analistas de que hoje existe uma correlação direta entre os comportamentos dos juros americanos. Aí nós temos os juros de curto, médio e de longo prazo do Tesouro Americano. Treasury Bill de curto prazo, ou T-Bills, os Treasury Notes, que são os títulos de 10 anos de referência, e os títulos de longo prazo, que são os Treasury Bonds, também conhecidos como bonds. A referência para os títulos de 10 anos são os Treasury Notes, ok? Então, novamente, está falando aqui que existe uma correlação direta entre o comportamento dos juros americanos, esses que eu acabei de citar, e o preço do Bitcoin. Em momento de aumento da taxa básica, vamos pensar aqui no Brasil a nossa taxa Selic e lá as taxas de juros do Tesouro Americano, ok? Esses títulos que eu citei. Em momento de aumento da taxa básica operado pelo Fed, pelo Banco Central Americano, o preço da criptomoeda cai, porque os investidores tendem a alocar uma parte maior dos seus patrimônios em investimentos mais conservadores, que voltam a render mais, como em dinheiro físico como o dólar. Justamente para quê? Dólar fazer proteção, também conhecido aí no mercado como hedge, proteção em relação ao aumento global, aumento de risco global, ok? Bom, o Tesouro Americano é um título soberano, assim como o nosso Tesouro Direto. Então são os ativos considerados aí livres de riscos. Então a tendência é que com o aumento das taxas de juros é natural que os investidores tendem a tirar recursos de mercados emergentes ou mesmo desses mercados desenvolvidos e colocarem lá na referência que é o Tesouro Americano, ok? Isso é um ponto aqui muito importante nessa aula. Aqui está falando que o aumento significativo nas taxas de juros é devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos. É um tipo de política. Os juros sobem para quê? Trazer a inflação para uma meta que foi ali pré-estabelecida. Diante desse cenário, muitos investidores, tanto pessoas físicas quanto empresas, reduziram o apetite de risco por conta das incertezas sobre até onde o Fed, o Banco Central Americano, agirá para tentar controlar o aumento dos preços no país, utilizando-se das taxas de juros. Então já vimos que as taxas de juros é um importante instrumento, e quando o mercado se movimenta em uma direção, quando o juros ele vai numa direção, geralmente no mercado de risco vai na direção oposta, ou seja, há uma correlação inversamente proporcional em relação às taxas de juros. Vamos lá, vamos continuar aqui com uma informação importante de uma análise que foi feita, de um estudo que foi feito pelo Bank of America, um banco importante que está sempre trazendo novas informações, recomendações, relatórios de análise para o mercado aí como um todo, ok? Eu gosto sempre de observar o que o Bank of America, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o que esses grandes bancos estão falando. E quando os juros americanos vão parar de subir? Uma análise do Bank of America mostrou uma correlação entre as taxas de juros e as taxas de emprego nos Estados Unidos. Olha que legal. Quando o nível de desemprego atinge seu melhor nível e a geração de emprego começa a desacelerar, os juros começam a cair. Isso é o que mostra a análise de 6 ciclos econômicos diferentes realizadas pelo banco. Então, essa é uma importante informação da correlação entre as taxas de juros e as taxas de emprego nos Estados Unidos. Quando atinge um nível de geração de emprego ok,
o mercado começa a estabilizar, as taxas começam a cair e a tendência é que o Bitcoin e os demais mercados de risco voltem a subir. Ou seja, finalize um movimento baixista e comece uma reversão para o movimento altista, ok? Vamos para o gráfico porque eu quero mostrar essa correlação direta com os ativos de risco, com Bolsa Americana, Nasdaq, Dow Jones, com o Ibovespa, do Bitcoin com essas bolsas, com esses mercados. E como você já sabe, eu acabei de falar aqui que quando as taxas de juros sobem, a tendência é os ativos de risco irem na contramão, na direção oposta, ou seja, uma correlação inversamente proporcional. E o Bitcoin possui uma correlação direta, uma correlação com os ativos de risco, com os mercados de risco, ok? Vamos lá, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, é um gráfico diário e vou começar a incluir Nasdaq, Dow Jones aqui, Dow Jones, que é um índice importante aqui americano. Vamos colocar também da S&P 500, as 500 ações da Bolsa Americana, um índice também da Nasdaq, também que é importante índice norte-americano. Então eu coloquei aqui vários índices que são referências para o mercado e como você pode observar, Dow Jones, S&P 500, as 500 ações mais negociadas no mercado americano. Aqui Dow Jones e Nasdaq, estamos falando aqui de tecnologia, grandes empresas aí do setor de tecnologia. Olha a correlação, se está caindo, se o índice está caindo, que compõe essa cesta teórica de ativos, a tendência é que as ações também que estão ali dentro daquele mercado, dentro daquela cesta, que caminhem na mesma direção, ou seja, nesse caso aqui para baixo. O que está faltando aqui? Temos aqui o gráfico do Ibovespa e se você observar, os demais gráficos estão todos correlacionados, todos na mesma direção. Os juros americanos neste momento está em alta e os juros também no Brasil, aqui no Brasil também em alta. A taxa básica de juros aqui no Brasil, no momento da gravação dessa aula, 13,75. Deve recuar. Os juros americanos já bateu aí a máxima dos últimos 40 anos. Então está nas alturas. O que nós estamos vendo aqui é um mercado em forte volatilidade nesse gráfico diário para baixo. E onde que está o Bitcoin? Vamos incluir agora o Bitcoin para ver se tem uma correlação com esses mercados, ok? O Bitcoin está aqui, Binance, eu coloquei como uma referência Bitcoin Binance, aqui está, aqui de roxo é o Bitcoin Binance, coloquei como uma referência a cotação do preço da Binance, dá para observar que tem a mesma correlação, ou seja, uma correlação direta do Bitcoin com vários outros mercados, Ibovespa, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Uma outra coisa aqui que merece nossa atenção, que pode ocorrer em um determinado índice aqui, o S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, uma reversão desse movimento baixista. São empresas ali, tem empresas de tecnologia. Quando a gente fala de criptografia, está totalmente relacionada à tecnologia. Então pode ocorrer uma reversão antecipada antes aqui do Bitcoin. E sabe o que pode fazer? O Bitcoin seguir essa reversão lá do S&P 500, da Nasdaq ou do Dow Jones. Então faz muito sentido acompanhar também esses indicadores e ficar de olho nas taxas de juros. Taxa de juros ajustando, olhar para o gráfico do Bitcoin. Vamos aprender isso lá no quarto módulo para você entender onde tem um fundo, onde tem um fundo duplo, onde tem um pivô de alta, pivô de baixa, resistência, suporte, pontos possíveis de reversão, sinais gráficos, leitura gráficos que podem indicar uma reversão de tendência, ok? Então, até mais, até breve e até o próximo módulo. Tchau, tchau.